Se você não quer ser criticado, não se torne uma pessoa pública. Se você não quer ser questionado, não se torne uma pessoa pública. E se você não quer sofrer zombarias, críticas e uma série de outras coisas, não se torne uma pessoa pública. Lá no passado, quem deu essas sugestões foi o tal do Cabeça de Ovo. Cabeça de Ovo, ele é conhecido por aí pelo nome de Alexandre Moraes. E na ocasião em que esse Cabeça de Ovo, vulgo Alexandre Moraes, ele abriu o bico e latiu isso, olha, se você não quer ser criticado, questionado, sofrer zombaria, não se torne uma pessoa pública, era porque nessa ocasião ele próprio estava pleiteando, trabalhando para conseguir o que ele viria a conseguir mais tarde, um espaço lá naquela coisa, naquela organização de vagabundo, de patifes, que é o tal do STF. Ele foi engrossar, ele foi reforçar aquele time de vagabundos, de patifes. Ele agora é o camisa 10 daquela equipe de perna de pau. O grande problema, meu amigo, é o seguinte, é que quando eu ou você damos uma sugestão ou um conselho para alguém, a coisa mais óbvia, a coisa mais lógica é a seguinte, é que quando eu estou na mesmíssima situação, naquele mesmo momento, eu vou usar aquele conselho, aquela sugestão para mim. Não é isso a lógica? Como é que eu vou dar um conselho aqui para uma pessoa, fulano, você não devia fazer aquilo ali. Aí amanhã depois eu estou naquela situação, aí eu vou e faço? A lógica, a coisa certa a ser feita não é o remédio que eu vendo, que eu recomendo, eu também tomo. Só que Cabeça de Ovo, esse vagabundo que veio a engrossar o time lá do STF, o time de patifes, de bandidos, de canalhas, ele que deu esse conselho de que se você não quer sofrer zombaria, críticas e tudo mais, não se torne uma pessoa pública, ele se tornou exatamente isso, uma pessoa pública. Veja, não era para ele ter se tornado uma pessoa pública. Isso porque eu já expliquei em outras ocasiões, em outros vídeos, que um juiz, ele deve, entre outras coisas, ter uma vida muito regrada, ter uma vida muito discreta. Ele não pode querer aparecer. O problema é que aqueles vagabundos lá do STF, próprio Cabeçote de Ovo, Bico de Viludo, Carme Lúcia, Dias Toffoli, todos aqueles vagabundos ali do tal do STF, eles, apesar de alguém por aí dizer que eles são juízes, eles são o completo oposto. Eles querem o tempo todo estar aparecendo. Está aqui na vitrine, desfilando, parecendo como se fosse um astro de rock, um grande jogador de futebol, desfilando por aí. O completo oposto, porque o juiz, repito, deve ter uma vida discreta, regrada, longe do olhar das pessoas. Não é o caso dele. Principalmente, não é o caso de Cabeça de Ovo, que é o sujeito que nós estamos conversando aqui. Isso porque depois que o tal do Cabeça de Ovo, ele se tornou o tal de juiz, ministro lá dessa coisa de STF, ele se tornou exatamente uma pessoa pública. Ele começou a fazer uma série de coisas que foram motivos e são motivos de questionamentos, de críticas e muitas vezes de memes e de gozação. E aí, Cabeçote de Ovo, esse patife, esse vagabundo que abriu o bico para dar conselho, mas não seguiu o conselho que ele deu para as pessoas. Eu recomendo, mas eu não faço. Aí, no momento em que as críticas, no momento em que as gozações e que os questionamentos começaram a aparecer em relação a ele, aos outros do STF aqui no nosso país, Cabeçote de Ovo, ele partiu para uma jornada em que o objetivo dele é tornar este país um verdadeiro estado de terror.
Isto porque, meu amigo, sob o pretexto de que ele, cabeçote de ovo, ele está defendendo a tal da democracia, né? Eu tenho que defender essa democracia. As pessoas, quando criticam, quando opinam, elas estão atacando a democracia. E quem tem que defender a tal da democracia sou eu, quer dizer, cabeça de ovo. Mas o negócio, a situação, ela ficou tão fora de controle que cabeça de ovo, ele mergulhou tão fundo nessa loucura, nesse estado de psicopata dele, nesse verdadeiro inferno, que ele próprio, ele se considera a democracia encarnada. É ele que é a tal da democracia segundo a visão dele, o conceito dele. Democracia para cabeçote de ovo não é mais uma questão abstrata, não é mais um conceito, não é mais uma visão política. Cabeçote de ovo, ele mergulhou tão fundo nesse inferno, tão fundo nessa loucura, que hoje ele acha o seguinte: não, democracia sou eu. E quando as pessoas criticam, quando as pessoas questionam, elas estão me atacando e eu preciso defender a democracia de tudo que é jeito. Se eu precisar matar, eu vou matar. Se eu precisar torturar, eu vou torturar. E com muita frequência, cabeçote de ovo, ele manda a Polícia Federal, que na verdade a Polícia Federal se tornou uma espécie de grupo de jagunços, de pistoleiros a serviço particular de cabeça de ovo. É o braço armado do estado de terror que ele criou aqui no nosso Brasil. É isso que é a Polícia Federal. Não se trata de uma instituição de Estado como já foi lá no passado em outras épocas. Hoje, a Polícia Federal, ela é um grupo de pistolagem, de pistoleiros, justiceiros a serviço de cabeça de ovo. Só que a coisa, meu amigo, ela ainda piorou ainda mais. Isso porque cabeçote de ovo, junto com os demais lá do STF, eles passaram a entender, embora esteja errado, que hoje aqui no nosso país, quando você dá a sua opinião, quando você pensa, quando você se expressa, você está cometendo um crime. Então você é um bandido, você é um canalha, você é um patife, segundo o cabeçote de ovo e os outros lá do STF, quando você fala, quando você se expressa, se você escrever, se você fizer qualquer coisa, você é um criminoso. E se você é um criminoso, segundo o cabeçote de ovo, o que deve acontecer com você ou comigo é o seguinte: é você ser preso, torturado e depois ser executado. Isso porque, meu amigo, é o seguinte: o tal do STF extrapolou e muito, mas muito mesmo, as chamadas atribuições. Eu não gosto nem de usar essas expressões, porque ali para mim é uma organização de patife, de vagabundo. Mas, por exemplo, dias atrás, aquele vagabundo mesmo, o tal do bico de viludo, ele estava mais uma vez lá com a caceta do bico dele aberto, latindo. E ele latiu o seguinte: olha, nós aqui, ele e a turma dele, incluindo o cabeçote de ovo, nós aqui agora somos um verdadeiro partido político. A nossa estrutura aqui, as nossas pretensões aqui, não tem nada a ver com julgar casos, processo, código penal, constituição, não tem nada a ver com nada disso aí. Isso aí tudo vai pra casa do caralho. Nós agora somos um partido político. Ou seja, na cabeça daquele vagabundo, não existe mais Congresso e nem mais Senado, não existe nada parlamentar de porra nenhuma. É ele que decide tudo agora. Aí, essas tomadas de decisões, essas entrevistas desnecessárias, essas entrevistas que não levam a lugar nenhum de útil para o país, elas são motivos de críticas, de zombarias e de outras situações, de perguntas, e eles não gostam. Mas eles estão completamente errados. É cada qual no seu cada qual. Tem lá o tal do executivo, tem lá o tal do legislativo e tem lá o tal do judiciário. Até onde nós sabemos, em tese, em teoria, o tal do Supremo, ele tem a ver com o judiciário. Então, ele abrir a caralha do bico dele e dizer que agora ele é um partido político,
que ele derrotou Jair Bolsonaro. Eu derrotei Bolsonaro. Lembra lá atrás dessa patifaria de bico de veludo? Ele foi lá na porra de um congresso de vagabundo lá, estudante que não estuda. Eu derrotei Bolsonaro. Aí um filho da puta desse, ele não quer ser questionado, porque o papel dele como o tal do juiz não tem nada a ver com isso aí. Se bico de veludo e cabeçote de ovo, eles querem participar da política, eles não são proibidos. Eles só precisam abandonar a carreira de juiz, ser aqui e vai disputar eleições, vai tentar virar deputado, senador, vereador, vai virar puta que pariu e se lasque pra lá. Vai correr atrás de votos por aí, é dessa maneira. Agora o cara tá lá nessa posição, digamos, como juiz, e querer atuar politicamente falando, tem que ser motivo mesmo para ser criticado. Mas voltando especificamente, amigo, a falar a respeito de cabeçote de ovo. Se você for prestar atenção naquele cara, você vai ver que cabeçote de ovo, ele é um cara meio psicopata, ele é meio louco. É nazista, a maneira como ele fala, a maneira como ele gesticula, a maneira como ele se impõe. Ele tem muito a ver um espírito que paira assim em cima dele, aquele espírito de ditador. Lembra muito Fidel Castro, lembra muito Mao Tse-tung, lembra muito Stalin. Esses ditadores que se impuseram pela força, foram atropelando tudo e passando por cima de todo mundo e vai ser do jeito que eu quero. Quem não concordar comigo vai se fuder e tal. Ele tem muito disso. A primeira vez que eu vi aquele vagabundo lá com o bico dele aberto, latindo lá uma conversa fiada, eu fiquei com a impressão muito ruim de cabeçote de ovo. Sabe aquela energia ruim? Aquela energia que não bate legal. Você percebe que não se trata de uma pessoa boa, não se trata de uma pessoa moral, tranquilo, de bom senso, equilibrada. Foi essa a sensação, foi essa a impressão que eu tive a primeira vez que eu vi aquele cara com a porra do bico dele aberto dando entrevista por aí. E tudo as impressões que eu tive a respeito dele só vieram a se confirmar. Ele é realmente, por tudo o que ele vem fazendo, ele tem realmente essa aura demoníaca, essa aura maligna, essa aura de ditador. Você percebe em cabeçote de ovo que ele é um cara que ele se considera um verdadeiro Deus. Ele não se considera um humano, ele se considera um verdadeiro Deus. Cabeçote de ovo, ele pensa, age como se todas as coisas, imagine a galáxia, imagine todos os planetas, todas as estrelas, ele age de uma maneira tal como se tudo isso girasse em torno dele. Inclusive, ele age também como se aqui o Brasil fosse dele. O Brasil é meu, eu sou dono do Brasil e eu mando nessa caralho aqui toda. Vai ter que me obedecer. E se você for realmente um pouco observador, você vai perceber tudo isso nele, mas ele faz tudo isso, ele age do jeito que ele age, porque, segundo ele está preocupado com essa tal de democracia. Não estou preocupado, porque as pessoas estão criticando, estão atacando, estão questionando a urna eletrônica. Então, esses caras são tudo criminosos, tudo bandido, tudo vagabundo, tem que ser todo mundo fuzilado. Ele usa essa desculpa esfarrapada para fazer todo o nosso país um verdadeiro estado de terror. E a megalomania, a psicopatia, a loucura de cabeça de ovo, ela atingiu níveis tão absurdos que ele chegou ao ponto de montar uma espécie de uma agência paralela, uma agência ilegal, uma verdadeira estrutura com o objetivo de investigar e perseguir pessoas que ele considera como sendo inimigos dessa tal de democracia. O problema é que ele faz tudo isso ao
arrepio da lei. Quer dizer, para ele, a lei não vale banana de nada. O que vale é a cabeça dele, é o que ele pensa, é o que ele acha, é o que ele enxerga. Então, a lei para ele vai para casa do caralho. O que importa é o que eu penso. Eu acho que esse cara aí, ele tá atacando a democracia, eu vou investigar ele. E se for isso mesmo, eu vou mandar a federal 6 da manhã ir lá na casa dele, prenda esse cara, vamos torturar ele, depois vamos matar ele porque ele está atacando a tal da democracia. Conforme eu disse, ele montou uma verdadeira estrutura paralela com o objetivo de investigar pessoas que na cabeça dele estão cometendo crimes. Só que ele não fez isso sozinho. Ele conta com a ajuda de outros vagabundos que trabalham com ele, que são uma espécie de ajudantes dele lá no gabinete dele, enfim. Então eu pretendo fazer mais para frente um outro vídeo para abordar melhor essa questão. Mas fique você sabendo o seguinte, meu amigo, é que esse tal de cabeça de ovo, ele criou um verdadeiro estado de terror aqui dentro. De fato, meu amigo, é o seguinte: hoje aqui no nosso país, se você quiser ser uma pessoa pública, você tem que estar de fato preparado para ser criticado, questionado e tudo mais. Ao contrário de cabeçote de ovo, que quando se tornou uma pessoa pública, ele passou a implantar esse estado violento de terror e mergulhou todo o nosso país dentro da loucura, dentro do inferno dele. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou aí da nossa conversa? Conseguiu compreender tudo essa questão? Faça um favor para mim, se inscreva, deixe seu gostei, sinta-se à vontade para comentar. Você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui e, claro, até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado.